Gabriel Costenaro foi para o Conselho de Ética da Câmara Federal, lá em Brasília, para depor, depor como testemunha no caso da cassação do Glauber Braga, que o agrediu, o chutou para fora do Congresso e depois ainda foi lá embaixo tentar bater no Kim e ainda o xingou de nazista, certo? A gente reagiu a um pedacinho na live, né? Mas aí aconteceu muito mais coisa depois e eu vou tentar fazer um vídeo aqui, porque assim, é muita coisa, mas eu vou tentar colocar as partes mais importantes aqui, que ó, eu vou te dizer, mano, foi agonizante ver aquilo ali, porque quando você vai como testemunha, você não vai como debatedor. Então, no caso ali, cara, como a comissão de ética, infelizmente, é um show e tava lotado de gente do PSOL, o Costenaro parecia que ele tava no interrogatório, parecia que ele era um réu, né? E aí tava todo mundo em cima dele, como se ele fosse culpado de alguma coisa, cara. Ele tava meio nervosão ali, também aí não podia debater, aí... Então ficou um negócio esquisito pra caramba, né? E assim, lacração a dar com pau. Eu vou até colocar um trecho aqui isolado de uma das deputadas, pra você ter uma ideia. O negócio é tão nada a ver que uma das deputadas, esqueci o nome dela, falou que tinha que ter um portal da transparência das perguntas que o Gabriel Costenaro faz para as pessoas. Olha as ideias das pessoas, bicho. O outro deputado, Chico Alencar, começou a linkar, falou, não, porque você, cara, tem uma influência dos fascistas europeus que destruíam universidades. Aí me citou, porque o Arthur Doval, porque, cara, que doideira, mano. Que doideira. Mas vamos lá, vamos ver alguns desses trechos, né? Vamos lá, Sam é bom. Fique, aliás, eu não vou começar com o Glauber, tá? Porque além de a gente ter reagido na live, o Glauber é muito chato. Ele é muito lento. Ele é um cara muito, assim, ele é arrogante, ele é metido. Ele vai dar um processo. Gabriel Costenaro, no processo 2804 ponto 003 ponto 2018 ponto. Ele é performático, ele é lerdo, ele é irritante. O cara responde, ele pergunta de novo, aí ele fala em cima. Cara, é muito foda. Vamos ver aqui, vamos começar com Samia Bonfim. Vamos lá. Para sua ex-namorada. Você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Não lembro. O senhor se lembra que foi aberto um boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato contra o senhor? Eu não sabia da existência desse boletim de ocorrência. O senhor mencionou esse boletim de ocorrência no dia de hoje. O senhor não sabia que existia esse boletim de ocorrência? O cara não consegue responder, mano. Ela traz um fato que não tem nada a ver com o assunto. Não, sua ex-namorada, tal, que o boletim não foi pra frente. Ela foi lá e fez o boletim. Ele nem sabia que existia o boletim, porque o processo nem foi pra frente. Ele tá tentando responder e não deixa. Responda o que eu estou te perguntando. Deputado? Eu não sabia desse boletim de ocorrência até o Partido Novo me avisar isso, então, quando eu fui candidato a deputado. É que o senhor acabou de dizer que não se lembra dessa frase no grupo. Porque mas o senhor se lembra de que existe um boletim de ocorrência. Esse processo não foi para frente, esse processo não aconteceu. Sobre o que foi esse pedido desse boletim de ocorrência? Eu não sei, eu não sabia da existência desse O senhor boletim. nunca teve acesso a esse boletim de ocorrência? Na época, quando isso aconteceu. E hoje, não. o senhor já teve acesso a esse boletim de ocorrência? Não, o senhor é acusado do quê nesse boletim de de ocorrência? Eu sei que o processo... Pois eu lhe digo, senhor... Olha isso, mano! Olha isso! Não dá uma agonia, mano? Não dá uma agonia? Parece que o cara é o culpado de alguma coisa e aí a Samia tá lá toda... Tipo, caramba, velho. É muito... É difícil, cara. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Gabriel Costenaro, o senhor é acusado de difamação por um simples motivo, senhor presidente. Crimes contra a honra são definidos como crimes de difamação. E crimes contra a honra, crimes de difamação, são caracterizados como uma forma de violência contra a mulher, assim como uma ofensa a uma mulher, com agravante, se for uma mulher idosa. Senhor presidente, senhor relator, você chamar uma mulher idosa, enferma, de safada, é considerado uma violência contra a mulher. Então, sinto lhe dizer, mas o senhor mentiu. Pausa aqui. Isso aqui ela tá falando, assim, é difícil, cara. O Gabriel Costenaro falou que a mãe do Glauber Braga era uma safada, porque ela empregou o próprio filho quando ela teve algum cargo público. Aí, ele nem sabia. A mãe do Glauber Braga, dias depois, parece que passou mal e ficou doente, foi pro hospital, algo assim.
Aí a Sâmia, você chamar uma mulher idosa, enferma de saúde... Ele não foi lá no hospital e xingou ela. Não, ele não fez isso, cara. Ele fez um vídeo com um político onde ele cita a opinião dele sobre a mãe dele ter dado cargo, né, pro filho, e não tem nada a ver com ir lá no hospital falar com uma mulher que tá doente. Assim, é difícil, cara. É difícil, bicho. Nesse nosso conselho de ética, ao dizer que nunca cometeu nenhuma forma de violência contra nenhuma mulher. Senhor Gabriel Costenaro, o senhor procurou a sua ex-namorada esse ano? Não. A violência... Senhor Gabriel Costenaro, o senhor tem que responder a minha pergunta. O senhor procurou o namorado da sua ex-namorada esse ano? Não. O senhor perseguiu a sua ex-namorada esse ano? Senhor presidente, eu peço para que esse conselho de ética solicite à ex-namorada do senhor Gabriel Costenaro mais relatos aos quais eu pude ter acesso, e como mulher que sou, não vou fazer nenhuma exposição nesse conselho de ética, mas é justo e necessário que esses dados estejam sob sigilos e protocolados nesse nosso conselho de ética, porque mais uma vez o senhor Gabriel Costenaro está mentindo. Eu não estou mentindo porque esse processo... O senhor se atenha às respostas das perguntas que eu estou fazendo. Ele é uma testemunha, irmão. Olha como tratam o cara. E assim, é muito ruim você estar nessa posição, porque você não pode debater. E os inquisitores têm toda a liberdade do mundo pra te xingar, fazer o que você quiser. É muito difícil, cara. Senhor, porque o senhor é testemunha. Se um dia quiser ficar aqui, eleja-se primeiro. Senhor Gabriel Costenaro. Olha o Josinho, a galera aplaudindo. Lacrou, miga! Pela ordem, presidente. Na Universidade Federal do Paraná, ao qual o senhor invadiu, talvez seja só uma coincidência, senhoras e senhores, mas 4 das pessoas pelos quais o senhor responde ao inquérito são mulheres que foram agredidas. Que é uma mentira, né? Você sabe que isso aqui é uma peça unilateral mentirosa. O assessor Fábio Gripe, do deputado Glauber Braga, o senhor poderia ter falado uma série de coisas sobre ele, sobre qualquer outra pessoa. O senhor foi falar de quem? De uma mulher, da mãe dele. É o que você diz. Sobre o deputado, o senhor se atenha a responder as minhas perguntas, e eu solicito, senhor presidente, que o microfone dele seja desligado enquanto eu faço. O Costenaro tava nervoso, né? Mas é difícil, cara. A pessoa ali falando que você agrediu uma mulher, que você não falou com um homem, que você falou com uma mulher, o que é mentira. E aí você quer falar, mas você não pode falar, você tem que esperar. Faço a minha pergunta para que a minha prerrogativa parlamentar possa ser garantida nesse Conselho de Ética. Muito obrigada. Com relação ao senhor deputado Glauber Braga... Respeite a mulher tá falando, hein, meu? Respeitem. O senhor poderia ter falado uma série de coisas quando o senhor veio aqui à Câmara provocá-lo, mas, mais uma vez, o senhor preferiu falar de uma mulher, que é a mãe dele, que estava doente, que o senhor disse que se arrependeu de uma ofensa e de outra não, mais uma vez, repetindo, se configurando como uma violência contra a mulher gravíssima. Todas nós aqui da bancada feminina repudiamos, inclusive, senhor relator, aproveitar ali a pergunta, com todo o respeito, o senhor, em uma das nossas sessões, nos disse que o deputado Glauber Braga merecia ser cassado. Acho que foi no calor das emoções. O que será que um agressor de mulheres merece? Não. Obrigada, presidente. Era só um momento de reflexão aqui na nossa... Você vê como é difícil, cara? A menina tá lacrando ali. E você tem que ficar quieto, cara. Você vê que até o presidente fala, mano, o que tá acontecendo aqui? Comissão. Ao Obrigada, não presidente. Permitir nenhum tipo de... O senhor nega todas essas acusações. Tudo é mentira. Então, é mentira a mãe do Fábio Gripe, mentira a mãe do Glauber, é mentira no FPR, é mentira, tem um boletim de ocorrência que inclusive eu vou registrar à mesa, assim como os prints do WhatsApp, assim como as demais ameaças que foram feitas ainda esse ano pelo senhor Costenaro. É mentira que o senhor responde ao inquérito por parte da Polícia Federal por perseguição, ameaça e constrangimento à ministra Marielle Franco também? Responda a minha pergunta. É o que você está dizendo, né? Arielle Franco. E que eu fui saber só pelo Glauber Braga. É verdade ou é mentira que o senhor responde ao inquérito? Que eu fui saber pelo Glauber Braga. É verdade ou é mentira que o senhor responde ao inquérito na Polícia Federal e que o senhor tem uma zona de proteção que não pode chegar perto da ministra pelas formas de violência e de constrangimento que o senhor tenta cometer contra ela?
Quais foram? É verdade ou é mentira que eu o não senhor sabia, nem sabia da responde... existência disso. O senhor Eu não sabia da existência disso até o Glauber Braga Hoje você citar. não sabe. É verdade? Até ele citar, então não. responda a minha pergunta. É Porque eu verdade? nunca agredi ninguém. É verdade ou é mentira? Porque eu nunca agredi É ninguém. verdade ou é mentira? Da forma Responda. como você tá colocando, é mentira. É verdade ou é mentira que a Polícia Federal Da tem um forma- inquérito aberto contra o senhor por importunação contra a ministra Marielle Franco? Da forma como você É coloca... verdade ou é mentira? Responda Não consegui simplesmente. responder. Tá Ele legal. tem a Polícia Federal tem um inquérito contra ele. Responde de forma sim ou não, testemunha. Se é verdade ou mentira, sim ou não. Eu quero que Eu ele nem sabia da diga. existência do processo. Você não sabe da existência do processo Eu no dia soube de por ele. hoje? Você tem o direito, se você quiser, não responder, mas você tem que Eu falei, eu nem responder. sabia da existência do processo, eu fui saber por ele. Eu nunca recebi nada. Então como que É eu vou falar verdade isso, ou é responder isso? mentira? Como que eu vou responder Você isso? pode dizer que não quer responder. Como que eu vou responder se é verdade? Se eu fui saber por Tem ele, o eu não direito. recebi nada. Como que eu vou saber se é verdade? É exatamente. Vamos lá. Tem um inquérito aberto em seu nome, isso é verdade? Você fala, eu não sei. Ó, eu tô falando que tem um inquérito aberto, isso é verdade? Ué, se você falar que é mentira, não, é mentira, porque você não sabe. Mas o inquérito pode ter sido aberto e você não saber ainda. Se você fala que é verdade, então você sabia já. Não, cara. Eu tô falando, eu não sei. Vocês estão dizendo agora. Se me fizerem essa pergunta, presidente, eu vou dizer, é mentira. Eu não Presidente, respondo a presidente. nenhum inquérito da Polícia Federal. Por coisa nenhuma, muito menos... Vamos ouvir a testemunha. É mentira, Gabriel Costenaro. Como que eu vou alegar se algo é verdade ou não se eu nunca recebi o processo e eu fui saber por ele ali? Ele alegando isso. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Como que eu vou alegar? Engraçado, senhor Gabriel Costenaro. A resposta é não sabe. Sabe o que é engraçado, senhor presidente? Porque numa entrevista para o Tanda YouTube... Sam, meu tempo acabou. Vamos- Presidente, pela Presidente, ordem, só presidente, pra pela concluir ordem, a minha acabou o pergunta. tempo, Pois presidente, não. pela Só minha ordem. observação, é interessante que numa entrevista para um youtuber há poucos dias atrás, antes do resultado das eleições, que não o elegeu como vereador, ele afirmou espontaneamente que respondia a esse inquérito da Polícia Federal e nós vamos também anexar a mesa para que fique como registro. E por fim, presidente, prometo que a última pergunta. Presidente, pela ordem. O já senhor acabou o tempo, afirmou que presidente. recebe... Pausa aqui, ó. Entenda agora, acabou o tempo dela, já acabou. Aí ela joga uma informação que ele não vai conseguir justificar e eu vou te falar aqui, dá uma olhada aqui. Recebe Presidente, pela R$2.000 ordem, por pela mês ordem. por prestar serviços para a empresa do MBL. Pela ordem, O presidente. senhor, por que o senhor não declarou Presidente, esses pela valores ordem, presidente. para a Deputada justiça Sandra, pela eleitoral ordem. quando Já o senhor acabou o se tempo. candidatou a Presidente, pela vereador? ordem. Já acabou o tempo, a Porque testemunha não vai O senhor responder. sabia que isso se Não, configura, pode se Aí não, configurar presidente. Só um como um minutinho. crime eleitoral, mais um crime que o senhor precisou responder ao longo da sua vida, Presidente, porque testemunha, não o senhor não foi precisa declarado responder. a O senhor sua não precisa MEI responder essa para a pergunta. justiça eleitoral Passa a quando o senhor se palavra. candidatou a não está nos... Presidente, eu também vou protocolar a mesa, Você me o pediu pra site da fazer. transparência, da Você me- justiça eleitoral. Vossa que o Isso, senhor isso é considera- mentira, isso que ela tá falando é mentira. Inclusive a gente até conferiu no grupo, falei, cara, vê isso aí, se ela tá falando que sei lá, às vezes ele se atrapalhou com o documento. Não, ele não se atrapalhou. De fato, ele recebeu esse dinheiro, ele declarou esse dinheiro, essa fortuna de R$2.000 por mês, e tá lá, registrado, ó, recebi e tal, durante um período aqui, R$2.000 por mês, tá lá registrado. Então, você vê como é que funciona, cara? O cara pega, no final do tempo, joga essa informação de forma completamente bagunçada e o cara não tem nem a chance de responder, bicho. É fogo, cara. Não é fácil não, não é fácil não. Quer ver? Vamos ver outro aqui? Vamos ver quem é o próximo. Érica Hilton e Luiz Erondina. Agora o negócio vai ficar bom. Vamos lá. O que nós presenciamos nos corredores deste parlamento é uma tentativa de constranger, humilhar e atacar os parlamentares. E este Conselho de Ética não pode se comportar a privilegiar, não pode se comportar a endossar esse tipo de prática. Nós estamos vivendo tempos assustadores e nós precisamos afastar de nós esse tipo de comportamento. Este senhor, tenho aqui na minha mão, já perseguiu não só o deputado Glauber Braga, perseguiu também o deputado Tarcísio, o deputado Orlando, o deputado Tarcísio pelo menos 4 vezes, o deputado Guilherme Boulos... Então, peraí, o só uma coisa, pausa aqui. Então, vamos começar que você mesmo contradisse o que a Samia falou. Então, ele não é um perseguidor de mulheres, um cara hostil com mulheres. Você citou um monte de homem aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, teve uma outra deputada que perguntou se ele já tinha feito isso com um deputado de direita. Ele falou já, inclusive, com o Flávio Bolsonaro. Aí eles até pararam de falar isso. Agora, o que é perseguir? Você democraticamente fazer perguntas para um deputado, principalmente quando ele está num lugar onde ele se propõe a prestar contas públicas do seu mandato? Cara, é aquela história, cara. Se tudo é estupro, nada é estupro.
né? Se tudo é agressão, nada é agressão. Se tudo é perseguição, nada é perseguição. Vocês usam as palavras fortes, fora de contexto, para enquadrar alguém numa espécie de crime. Isso é um desrespeito com as verdadeiras vítimas daquilo. Quem é verdadeiramente perseguido está sendo desrespeitado por você, cara. Porque um deputado, uma pessoa pública, ela está sujeita a questionamentos públicos. É normal isso. O deputado Chico Alencar, o deputado Lindenberg, a deputada Renata Souza no Rio de Janeiro, Marina do MST, a vereadora Mônica Benício, a ministra Aniele Franco, servidores do MEC, invasão de matéria da Globo News, o BBB Fred Nicásio, entre outros nomes. O BBB Fred Nicásio é uma perseguição ao BBB. Que nós poderíamos citar aqui. O que está por trás dessas perseguições? O que se quer e o que se busca a partir dessas intervenções criminosas? Eu quero ir além. Intervenções criminosas? É o que eu tô falando, cara. Que crime é esse? Eu pegar uma câmera e perguntar pra um deputado ou pra uma figura pública, olha, qual é o crime? Qual é o crime nisso? Do que disse o pastor Henrique Vieira, não deve ser responsabilizados apenas politicamente, senhor relator, mas é preciso ser responsabilizados criminalmente, contra a honra de uma senhora, contra a honra de um parlamentar no exercício da sua função. O que é isso que nós estamos presenciando? Um movimento que se monta nas mancas da arrogância para atacar, para perseguir e para dizer barbaridades contra a honra de uma mãe. Eu peço aos senhores que se coloquem no lugar do deputado Glauber Braga e pensem que se fossem os senhores com uma mãe adoentada sendo parado por moleques mimados como esses nos corredores... Isso é mentira, cara, isso é mentira. O Glauber Braga é que foi atrás do Costenaro. O vídeo tá muito claro. Tem aqui, a gente já viu isso. O Costenaro tá lá, com o pessoal do Uber sem câmera, ele tá lá, na dele. O Glauber Braga se aproxima, inclusive as imagens não são nem do Costenaro. Do Congresso Nacional, qual seria a postura de Vossas Excelências? Como Vossas Excelências organizariam o emocional, o psíquico, para lidar com tamanha afronta e com tamanha falta de respeito? Infelizmente, o meu tempo de líder é extremamente curto e não dá para avançar naquilo que eu gostaria de dizer. Mas o que precisa ser cravado neste Conselho de Ética é que o deputado Glauber fica e que o MBL e toda a sua sanha de ataque, de perseguição, precisa ser paralisada. E não adianta me olhar com essa carinha de deboche, porque eu não tenho medo e não me assusta, não me afronta. Se coloque no seu lugar, porque aqui o senhor é testemunha. O deputado Glauber Braga... O cara não fez nada, mano. O Gabriel Costello só daquela cara dele, aquele queixo ali parado pela cara dele. Isso, não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença do senhor Gabriel Costenaro de Souza, declaro finalizada a oitiva. O presidente tava louco pra almoçar, irmão. E aí, é mais um. Não estava escrita, deputada Erundina. Mas Vossa Excelência... Pois não, deputada Luiza Erundina. Marcadamente o que esse rapaz vem fazendo há muito tempo, através do MPL. Inclusive, eu tenho uma pergunta a ele. Há quanto tempo ele participa do MPL e o quanto ele esteve presente nessa casa pelo movimento, inclusive ocupando a casa, invadindo a casa, colocando dias e noites à frente do plenário com o movimento, afrontando inclusive movimentos da sociedade civil que compareciam a essa casa, e esse movimento não atendia aos dispositivos regulamentares da casa e afrontou de forma absolutamente ofensiva os trabalhos parlamentares da Câmara dos Deputados. E eu queria saber... Só uma coisa, cara, assim, dona Luísa, o que a senhora está falando não condiz com a realidade. A senhora está dizendo que ele ficou dias e noites na frente do Congresso, num movimento que não tem... O MBL é um movimento que tem CNPJ, cara. Diferente, por exemplo, do MST. Nós temos personalidade jurídica, né? E o Gabriel Costenaro, ele não ocupou, ele não invadiu, ele não fez nada. Ele foi autorizado a entrar e ele estava na dele, né? Ele não passou noites, dias aí, não. Ele foi lá justamente com o pessoal do Uber e o Glauber Braga foi atrás dele. Foi isso que aconteceu.
ao senhor Gabriel, qual é a sua função no MBL? Se o senhor esteve aqui na casa ocupando essa casa de forma ilegal, ilegítima, violenta, impedindo, prejudicando o funcionamento da casa, dos mandatos. Eu me sinto pessoalmente atingida, seja como parlamentar representando o povo brasileiro nessa casa, a forma como o senhor trata não só o Glauber, mas a todos os parlamentares que de uma forma ou de outra se destacam como legítimos representantes do povo nessa casa e que vêm sendo ofendidos, afrontados e desrespeitados em sua dignidade e em seu mandato. Me sinto atingida como mulher pelas ofensas e ataques de Vossa Excelência às mulheres. E eu me sinto atingida pessoalmente como idosa, política, amiga da companheira Saudade, de quem eu tenho enorme admiração e lamento que no seu final de vida pudesse ter sido ofendida de uma maneira tão terrível como ocorreu através dessa pessoa que está nessa casa e que sequer merece a possibilidade de se defender e que não consegue se defender, porque os seus gestos, suas atitudes, seu comportamento não são justificáveis em nenhuma hipótese. De um lado, eu, mulher política, mulher ofendida na pessoa de outras mulheres, a quem o senhor ofendeu e ofende moralmente, eu também me sinto atingida e quero aqui registrar e dizer que Vossa Excelência não é digno sequer de estar sendo ouvido por essa comissão pelo quanto o senhor fez de mal e de desrespeito à política. Eu conheço o Glauber desde o primeiro mandato dele, quando eu o recebi numa comissão permanente. Marco Feliciano, vamos ver. Mas como deputado dessa casa, me senti impelido aqui estar. E eu ouvi tudo que aconteceu aqui hoje. Enquanto eu ouvi as pessoas falarem, a testemunha e os acusadores ou os inquiridores, eu fiquei me lembrando de como a vida é esse ciclo que dá voltas, né? O que o homem planta, o homem acaba colhendo, mais cedo ou mais tarde. Minha velha mãezinha dizia assim para mim: meu filho, quem cospe para cima acaba recebendo cuspe de volta, então tem que tomar muito cuidado. Eu poderia ter ficado quieto aqui, mas quem bate, esquece. Quem apanha, não. Nada justifica agressão física. Nada. Pode acontecer o que for aqui. Nada justifica agressão física. Um homem público, ele tem que ter equilíbrio e suportar. Se não suporta, não deve ser um homem público. Eu apanhei dentro dessa casa, literalmente. Fui chutado, fui cuspido, depedraram a minha casa, perseguiram minhas filhas. E o partido que aqui agora está em defesa plena do deputado Glauber foi um dos partidos que mais estimulou todo tipo de perseguição que eu sofri. Eu nunca levei nenhum deles ao Conselho de Ética, nunca levei nenhum deles à Justiça. Apanhei calado, em silêncio. Sempre uma pessoa muito ordeira nessa casa, nobre relator. Poucas vezes, em 4 mandatos, 2 vezes me desequilibrei. E uma das vezes foi por um único motivo. O deputado Glauber Braga chamou a minha mãe de puta. Uma mãe... Isso é uma mentira. Senhor presidente. Isso é uma mentira. Senhor presidente, eu estou falando. Uma mentira. Vamos ouvir o deputado Glauber. Vamos ouvir o deputado. Você vê como é difícil? Talvez quem bate... Olha, eu não tenho nenhum apreço pelo Marco Feliciano. Agora, o cara tá dizendo, esse cara aqui chamou meu de puta. E assim, todo mundo conhece o Glauber Braga, né? Como eu disse, esquece. Quem apanha, não. E a época o senhor não o processou por qual motivo? Não o colocou no Conselho de Ética por qual motivo? Não abriu um boletim de ocorrência por qual motivo? Se a minha mãe é ofendida dessa forma, a primeira coisa que eu faço é tomar providências jurídicas. O senhor nunca fez nada e agora vem com essa ilação por qual motivo? Deputado Marco, por gentileza, pode continuar. Senhor presidente, é simples, veja só o desespero. A esquerda é assim, eles morrem junto, eles se afogam junto. Eu não fiz nada porque eu sou um homem público e suporto. No dia eu fui para o microfone da Câmara
se buscarmos as notas taquigráficas da Câmara, e podemos fazer isso, estava lá no microfone dizendo: fui aqui xingado pelo deputado Glauber Braga, que atacou a minha mãe, uma senhora negra, uma senhora pobre, uma senhora que até agora usa oxigênio para respirar. Senhor presidente, eu queria que o senhor garantisse meu direito de fala. Por gentileza, deputado, pode continuar. A minha mãe tem a sorte de ter um filho pastor, de ter um filho educado, de ter um filho equilibrado, de ter um filho que suporta. Senhor presidente, silêncio, por favor. Calma. Vamos ouvir o deputado, nós ouvimos a todos os Excelência, calma, manter a ordem aqui. Calma. É isso. Se continuar, eu vou pedir à Polícia Legislativa que retire a todos. Então, senhor presidente, vou repetir. Tudo que o homem planta, ele acaba colhendo. Nós sabemos que o julgamento aqui nessa comissão é como o julgamento de impeachment. Embora o processo seja jurídico, a natureza é política. O que está acontecendo aqui agora é que o deputado Glauber Braga, ele sempre se indispôs com todos os deputados, ou com a maioria dos deputados, ou com muitas pessoas. E ele sempre sendo agressivo. Eu conheci o Glauber Braga no primeiro mandato dele, no meu primeiro mandato, melhor dizendo, acho que já era o segundo dele. Parece que era o julgamento do Costenaro, né? Não, cara, é do Glauber Braga. A fala do Feliciano parece que faz assim, pessoal, é o Glauber aqui, tá? Uma pessoa de equilíbrio, a gente conversava, quantas vezes debatemos assuntos, sempre em alto nível. De repente, mudou o deputado Braga, e o deputado Glauber, não foi só eu que achei isso, todos os amigos nossos falaram, ele não é mais o mesmo, ficou alguma coisa estranha nele. Até o dia que ele xingou a minha mãe, de lá para cá nós nunca mais conversamos. Tem isso, como eu disse, nas notas taquigráficas da casa. Atingiu a moral da minha mãe. E hoje eu poderia, que ele não está aí como testemunho, senão eu também perguntaria se ele se arrepende de ter chamado a minha mãe de puta. Uma senhora simples, uma senhora negra, uma senhora pobre, uma senhora que nada sabia, uma senhora que não podia fazer nada nem se defender. Eu fui para a tribuna na época e reclamei. Falei, o deputado acabou de xingar minha mãe de puta, respeite a minha mãe, uma senhora preta, pobre e inválida, porque está lá, usa oxigênio 24 horas por dia. Não trouxe ao Conselho de Ética, porque eu sei que no momento do calor se falam as coisas. Mas que fique registrado que isso é muito ruim. Falou muito bem, cara, inclusive. Falou muito bem, cara. Vamos lá. Kim Kataguiri. Aliás, o Kim Kataguiri também estava de testemunha, né? E de novo, ele saiu aqui, ele até mandou no grupo. Cara, é horrível você estar como testemunha, porque você não pode falar nada e eles podem falar tudo. Então não é um debate, é uma coisa estranha, né? Mas vamos lá, vamos ver. Deputado, o senhor se irritou quando eu te chamei de defensor do nazismo e disse inclusive que já tem um processo em relação a isso. Numa entrevista, num podcast com ampla repercussão... Nossa, cara, o jeito do Glauber é muito... O senhor diz, aí ele é devagar, aí ele olha pra baixo. Cara, ele é irritante, cara. Ele não consegue, o raciocínio dele não consegue trazer, assim, de uma forma concisa e objetiva o que ele quer dizer. Ele vai pensando enquanto ele vai falando e é tudo muito lento. Quando perguntado, abre aspas, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Fecha aspas. A sua resposta foi, abre aspas, acho, fecha aspas. A pergunta que eu faço ao senhor, o senhor se arrepende dessa declaração? Não, porque o contexto da declaração foi justamente dizer que a melhor maneira de se combater o nazismo é a gente lembrando do que aconteceu, que é justamente isso que defende a comunidade judaica, é isso que defende o povo de Israel. Inclusive estive em Israel, em Yad Vashem, conhecendo o Museu do Holocausto, e é essa maneira com que a própria população judaica entende que é a melhor para se impedir que essa tragédia, que é a maior tragédia da história da humanidade, se repita. Que a gente se lembre dos relatos, dos documentos históricos, que a gente tem acesso, inclusive você tem acesso às falas dos comandantes, dos generais nazistas no museu em Israel, justamente para você entender essa mentalidade e impedir que isso aconteça novamente em nosso país. Agora, sem dúvida nenhuma, eu me arrependo de não ter sido claro, né, em uma única frase, em uma única resposta, né, em uma única direção, e dar margem para que cortes maliciosos, como os que foram feitos contra mim nesse episódio, fossem feitos, mas felizmente, né, já está consagrado, né, na justiça que nunca defendi, né, o nazismo nessa entrevista, nesse podcast, nem legalização de partido nazista, e justamente por isso todos aqueles que me acusaram, como Vossa Excelência fez naquela ocasião, foram condenados. O senhor, logo
depois, devido à ampla repercussão da sua manifestação, e a ampla repercussão foi contra o que disse o senhor e o que disse um dos interlocutores também que estava na mesa, ele inclusive foi retirado, né, do podcast que ele fazia parte, o senhor gravou um vídeo, então, de pedido de desculpas. Por que o senhor pediu desculpas? Pelo que eu acabei de dizer, por não me fazer claro numa única sentença e permitir que cortes maliciosos fossem feitos com a minha fala. O senhor conhece Benjamin Pontes? Conheço. Qual é a sua relação com Benjamin Pontes? Benjamin Pontes, até onde eu sei, ele é um assessor do deputado Guto Zacarias, que é membro do Movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. 1º de julho de 1950, é um supremacista branco, antissemita, político de extrema-direita, criminoso condenado, cavaleiro do Ku Klux Klan. O senhor Benjamin Pontes, seu companheiro de movimento, estabelece relação política e pública com o senhor Vic Vanilla. E o senhor Duque está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida, celebrada, comemorada por Benjamin Pontes. Numa outra postagem, que eu vou entregar agora ao senhor, o senhor Benjamin Pontes também curte uma postagem de supremacismo branco. Esse membro do MBL que o senhor conhece, curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com o Vic Vanilla em algumas outras postagens celebrando aquilo que ele fazia. Eu peço, presidente, 30 segundos para entregar essas postagens à testemunha para que ele possa se pronunciar sobre ela. Presidente, para me manifestar sobre essas coisas, eu preciso ter acesso integral à publicação, à postagem, não simplesmente uma folha entregue pelo deputado Glauber Braga, mas já deixo de pronto que repreendo, né, e repudio qualquer tipo de curtida, de postagem, de apoio a qualquer publicação, a qualquer suporte a uma mentalidade de supremacismo branco, mesmo porque eu próprio seria, né, exterminado, eu sendo mestiço como sou, né, com ascendência indígena, africana, com mãe paraense que tenho, pai asiático, nenhum tipo de ideologia de supremacismo racial me pouparia, e eu, como defensor de direitos e garantias fundamentais e individuais, jamais apoiaria ou concordaria com qualquer tipo de apoio a qualquer supremacismo. Isso aí foi o seguinte, tá? O Ben Pontes até fez um vídeo. Essa mania de dedo solto, like, sai dando like em tudo e sai farmando seguidor em tudo que não é lugar. Então o cara citou você, você vai lá no comentário, tamo junto, valeu, pra ganhar seguidor. Você fica fazendo isso, teu like não vale nada, teu comentário não vale nada, você tá sujeito a cometer uma cagada dessa aí, ó. Agora sim, né, é muito claro, né, daí da mesa, quem é que quer acabar, por exemplo, com o Estado de Israel. Tá muito claro aí, né? Enfim. É isso, cara, o vídeo tem mais de 4 horas e meia de duração, cara. É uma tortura aquilo ali. Eu vou tentar editar e colocar as melhores partes aqui, as partes mais importantes, mas pra vocês sentirem a pressão de como que é, meu. É difícil, porque quando você tá lá, meu, o cara pode falar um monte de você, só que você não pode responder, aí ele te interrompe, ele fala mentira, aí você quer falar e não pode. Não é debate. É diferente, é diferente. Enfim, no fim das contas, irmão, o julgamento é do Glauber Braga. E ele tem que ser cassado. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço e vamos questionar tudo.